Olá, amigo estudante, aqui é o professor Ferrer do canal Matemática Analítica e a aula de hoje é sobre equações do segundo grau. O nosso roteiro para essa aula, nós vamos ter o nosso momento reflexão. Vamos falar sobre a equação do segundo grau incompleta faltando o termo C, incompleta faltando o termo B, incompleta faltando o termo B e C. Vamos abordar uma equação de segundo grau completa. Vamos resolver alguns problemas para a gente colocar em prática tudo que nós vamos aprender, né, ou abordar nesta aula, e vamos deixar aí alguns desafios propostos. No nosso momento reflexão, eu gostaria de falar que essa é uma matéria importantíssima na matemática e muitos alunos sentem dificuldades porque não sabem reconhecer se é uma equação do segundo grau completa ou incompleta, qual a técnica ele deve aplicar para resolver o problema. E nessa aula nós vamos rever todos os tipos de equações do segundo grau e qual vai ser a técnica para resolver cada uma delas, ok? E lembrando que quando eu falei que essa é uma matéria importantíssima na matemática, né? Você pode ter uma equação do segundo grau como sendo está no enunciado do seu problema ou pode estar durante o desenvolvimento do mesmo. Então, é uma matéria de fato bastante importante e aqui nós vamos abordar todos os tipos, como eu falei. Vamos lá então, porque nós temos realmente bastante assunto para abordar nesta aula. Equação do segundo grau incompleta faltando o termo C. Então, a equação do segundo grau incompleta faltando o termo C, ela é descrita nessa estrutura que você está olhando aqui, ó, aqui, ó, que é ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ok? Então, essa é a estrutura, ou seja, como é que você reconhece uma equação do segundo grau faltando o termo C. E agora a gente vai resolver alguns problemas e nós vamos, ao longo da resolução, explicando a técnica que você vai utilizar para resolver uma equação do segundo grau desta natureza, tá? Então, no primeiro aqui, ó, eu tenho 3x ao quadrado, né, ó, mais 5x igual a zero, tá? A primeira técnica que você vai utilizar é identificar qual fator comum existe entre as expressões, ou qual fator comum em evidência que existe nas expressões, ok? Então, olhando aqui essa equação, eu reconheço o x que está presente na primeira expressão aqui, né, e na segunda, tá? E qual x eu vou colocar em evidência? Aquele que possui o menor expoente. Quem é que possui o menor expoente? É esse aqui, né? Porque quando eu não tenho o expoente representado de forma explícita, né? Significa dizer que ele é igual a 1, né? Então, seria isso aqui, tá? E agora, o segundo passo é você vai fazer o quê? Você vai dividir as expressões pelo fator comum que você localizou na expressão, né? Então, vamos lá, ó, aqui, ó. Vou começar aqui, né? Então, eu vou dividir aqui, ó. Eu vou dividir aqui, vou colocar aqui do lado, tá? Primeiro, 3x ao quadrado, né? Dividido por x. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 3x, né? Então, eu já represento 3x aqui, tá? Aí você vai dizer assim, mas professor, não entendi. Por que 3x? Né? Você lembra que existe uma propriedade em potência que quando você tem divisão de potência, você repete a base, né? E diminui os expoentes. Ó, e o expoente aqui é 1, né? E 2 menos 1 dá quanto? Vai dar 1, né? Então é 3x, é o resultado da divisão da minha primeira expressão. Agora eu vou para a segunda, né? Ó, 5x dividido por x, né? Isso aqui dá quanto? Dá 5, né? Porque existe uma propriedade na matemática que quando você tem um número que você está multiplicando e dividindo simultaneamente, você pode cortar, né? Por quê? Porque x dividido por x é 1, né? Então é como se eu tivesse 5 vezes 1, que é 5, né? Então eu vou colocar aqui, ó, mais 5
né, igual a zero. Então, ó, aqui, ó. Então, eu já fatorei a minha expressão. E agora eu vou resolver esta expressão fatorada. E aí, como é que eu resolvo? Então, agora, vamos lembrar de uma regrinha na matemática. Nós temos uma regra na matemática que quando você multiplica dois números, né, e esses dois números ele é igual a zero, é porque ou A é igual a zero, né, ou B ele é igual a zero, né, ok? Então nós vamos aplicar aqui a mesma regra. Então se eu tenho x vezes 3x mais 5 igual a zero, é porque ó, o meu x é igual a zero, né? Ou 3x mais 5 é igual a zero, não é isso? E agora, passando o 5 para o segundo membro, eu vou ter 3x igual a menos 5, não é isso? E aí agora eu vou ter o x igual ó, a menos 5 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando e passa para o segundo membro dividindo. Então, gente, ó, simples demais, já achei a solução, ou melhor, já achei as raízes dessa equação do segundo grau. Entendeu? Então aqui a minha solução vai ser o quê? A minha solução vai ser ó, 0, menos 5 sobre 3. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: professor, então se você acabou de expor que eu resolvo uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C, eu aplico no final da fatoração a regra em que diz que se o produto de dois elementos é igual a zero, onde um deles é igual a zero, então na minha solução eu sempre vou ter um número que igual a zero. Exatamente. Então, é uma primeira coisa que você já tem que colocar em mente. A resolução da equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C, um dos elementos da minha solução é zero. Tá claro isso? E agora a gente vai resolver essa outra aqui para a gente consolidar tudo isso aqui que a gente detalhou aqui, né? Então vamos lá aqui, ó, 0,04x igual a x2. Eu vou passar ó, o x2 para cá, o primeiro membro, para ele ficar igual à estrutura que a gente viu, né? Que é essa daqui, né? Tem que ficar igual a essa estrutura aqui. Então vai ficar menos x2, né? Eu estou passando o elemento para o primeiro membro, e está no segundo, vai para o primeiro, troca o sinal, né? Mais 0,04x, não é isso? Igual a quanto? A zero. Qual é o elemento que eu tenho em comum entre as expressões? É o x novamente. E qual é o expoente do x? É lógico que é um aqui, né? É o menor, né? É o menor. Logicamente, se eu estou trabalhando numa equação do segundo grau, o expoente só pode ser elevado, né? O expoente, né, do termo só pode ser se for elevado a 1, né? Não tem sentido ele ser maior do que 1, né? Ou maior do que 2, porque a minha equação é do segundo grau, entendeu? Então vamos colocar aqui em evidência. Vamos lá, ó, aqui, ó. Menos x2 dividido por x dá menos x. Ah, professor, explica isso aí melhor. Então vamos lá, vamos cortar aqui para a gente não ter confusão de cálculos, né? Entre a resolução anterior e essa. Então aqui, ó. Menos x2 dividido por x dá quanto? Né? Vai dar o quê? Ó, menos x, a mesma propriedade. Repete a base e diminui os expoentes, tá? E no outro aqui eu vou ter 0,04x dividido por x. Vai dar quanto? Vai dar, ó, eu cortei, né? Vai dar 0,04, ok? Então vai dar menos x mais, né? Ó, 0,04, fecho parênteses, igual a zero. Então, ou meu x é igual a zero, né? Ou o outro eu vou colocar aqui, ou o x, né, menos x
Opa, desculpa, botei o x de novo aqui, que não, né? Ou o quê? Ou o meu menos x mais 0,04, né, é igual a zero. Aí agora aqui, ó, menos x, né, passando para lá, vai dar menos 0,04, né? Eu estou passando aqui, ó, esse termo para o segundo membro e ele vem com sinal trocado. Então, o meu x aqui vai ser igual a menos 0,04, né? Dividido por menos um, ok, gente? Porque aqui, ó, eu tenho um na frente do x, né? Ó, então ele está descendo, o menos um, como está multiplicando o x, vai para o segundo membro dividindo. E agora aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho x igual a 0,04. Mas o que é o 0,04? É a mesma coisa do que 4 sobre 100, não é isso? E simplificando isso aqui, ou seja, dividindo ambos os termos por 4, eu vou ter 1, né, sobre o que? 25. Não é isso? Então, a minha solução dessa equação do segundo grau, ela vai ser o zero, como eu falei, né, que um dos elementos é zero, e o outro é 1 sobre 25. Tá claro, gente? Isso aqui. Vamos recapitular como é que resolve uma equação de segundo grau incompleta faltando o termo C? Primeiro você vai achar os termos em evidência, tá? Depois que você achar os termos em evidência, você vai aplicar a regra você vai dividir, na verdade, antes você vai dividir os termos e você vai encontrar a expressão fatorada. Localizou a expressão fatorada, você vai aplicar a regra que quando fala que uma multiplicação, né, de dois termos é igual a zero, é porque um dos termos é igual a zero. Feito isso, você achou a sua solução da sua equação de segundo grau, ok? Outro ponto muito importante, se você tem dúvida em relação às regras de fatoração, eu tenho aula já no canal exatamente sobre esse assunto, fatoração. E um deles é exatamente o fator comum, ou fator comum em evidência, se preferir. Essa é uma das técnicas para você fatorar uma expressão. Dá uma passada lá e você vai revisar todo esse assunto, né? E todas as regras relacionadas à fatoração, ok? Vamos para o próximo então? Agora nós vamos resolver uma equação do segundo grau incompleta faltando o termo B. E quando falta o termo B, ela vem aqui, ó, nessa expressão, que é ax2 mais c igual a zero. Ah, beleza. E agora, professor, como é que eu faço para resolver? Então vamos lá olhar para essa expressão aqui, ó. x2 menos 4 igual a zero. Qual é a técnica? Você vai resolver como se estivesse resolvendo uma equação normalmente. Então você vai pegar x2, né, igual a... Ó, aqui, ó, vou passar o 4 para cá, igual a 4, ok? Aí agora eu vou aplicar raiz, né, em ambos os membros, né, tá? Para a gente achar a solução, né? Então, raiz quadrada de x2 é quanto? É x. Por quê? Vamos relembrar uma regrinha aqui, ó. Ó, lembrando que quando você tem, por exemplo, a elevado a 2, raiz quadrada de a elevado a 2, lembrando que quando o índice do radical não está com o número expresso, significa dizer que ele é 2, ok? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa do que a elevado a 2 sobre 2, né? Que isso aqui é igual a tá vendo? Então, a raiz quadrada de a elevado a 2 é a. Então, a raiz quadrada de x elevado a 2 é x. E a raiz quadrada de 4 é quanto? Ó, gente, ó. Cuidado, ó, é mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Significa dizer que eu tenho duas raízes para a solução de uma equação de segundo grau, faltando o termo b, né? Eu vou até colocar aqui, ó, o x' é igual a 2 e o x aqui, ó, duas linhas
é igual, ó, x2' é igual a menos 2. Muito cuidado. Muitos alunos, eles simplesmente colocam a resposta como 2. Isso está incorreto. Não é só, por exemplo, 2. É o 2 e o menos 2, tá? Muito cuidado com essa regra. Tá? Ok? Tá entendido com relação a isso aí? E outro detalhe. Se você for fazer a verificação, professor, me demonstra aqui que o menos 2 é uma raiz dessa equação. Então, aqui, ó, se você pegar a equação, a equação é essa aqui, né? x2 menos 4 igual a zero, não é isso? Então, vamos lá, ó. Quanto é o x? Ó, menos 2, não é isso? Ok? Elevado a 2 menos 4 igual a zero. Olha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma potência, né, de base negativa elevado a expoente par. Ela fica positivo e 2 elevado a 2 é 4. Né? E 4 menos 4 é igual a zero? Sim, 4 menos 4 é zero. Então, ó, tá justificado a igualdade. Então, portanto, a solução desta minha equação, ela vai ser o quê? Ó, menos 2, né? E 2. Aí você pode perguntar assim, professor, então você está me dizendo que a solução de uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo b, sempre vai ser, eu vou ter um número, eu vou ter o mesmo número, só que com os sinais trocados. É isso mesmo? Correto. Né? Nesse caso aqui, o número é o 2, então eu vou ter menos 2 e mais 2. Tá entendido? Então, essa é uma característica da resolução dessa equação do segundo grau, faltando o termo b. Vamos resolver a segunda para a gente confirmar mais essas regras que nós acabamos de comentar? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu tenho da seguinte forma, ó, 4, né, x ao quadrado. Eu vou passar esse termo aqui para o outro lado, ó, vai ficar quanto? 9 sobre 25. Ok? Então, aqui vai ficar, ó, o 4 aqui está multiplicando, vai passar para lá, dividindo, né? Então, vai ficar, ó, 9 sobre 25, não é isso? Ó, dividido por 4, né? Lembrando que debaixo do 4 eu tenho 1, né? Ok? Porque aqui é como se eu tivesse 4 sobre 1, ok? Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de fração. E o que é que fala sobre divisão de fração? A regra de divisão de fração, ela fala o seguinte, que você repete a primeira fração, então a primeira fração é essa daqui, ok? Então vai ficar 9 sobre 25, né? Aí, ó, vezes o inverso da segunda, né? 4 sobre 1, então é 1 sobre 4. Então agora eu vou ter, ó, x ao quadrado igual, ó, multiplico os numeradores e depois os denominadores, né? 9 vezes 1 é 9, 25 vezes 4 é 100. Ok? Agora eu vou botar aqui. Então, ó, mesma coisa, ó. Agora eu aplico, ó, a raiz quadrada em ambos, né? Membros, né? Então aqui, ó, ok? 9 sobre 100, né? Isso aqui vai me dar a mesma coisa, ó, do que x2. Opa, raiz quadrada de x2 é x, né? E aqui eu vou ter, aqui, ó, quando eu tenho divisão de raiz, é a mesma coisa do que eu ter assim, ó, raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 100, né? 100. E o resultado vai ser o quê? Ó, vai ser o quê? Ó, mais ou menos, quanto é a raiz quadrada de 9? 3. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ok, gente? Então, a solução aqui, ó, deste meu problema, tá? É 3 sobre 10, né? Ou melhor, menos 3 sobre 10 e 3 sobre 10. Também não tem problema se você inverter, tá, gente? Eu gosto de botar o negativo primeiro e depois o positivo. Ok? Mas aqui o importante
é que a solução da sua equação, você tem o mesmo termo, mas só que com sinais trocados. É assim que você resolve uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B. Ok? Vamos para a próxima, então? Ó, equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B e C. Gente, essa é a mais simples. Esta é a mais simples. Porque, ó, já vou te falar qual é a resposta, qual é a solução quando você tiver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B e C. É zero. Não interessa a equação, é zero, tá? A solução é zero. Primeiro que ela, vamos confirmar isso que eu estou te falando? Então vamos lá. Primeiro que a expressão, ela vem dessa forma, a estrutura, né, da equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B e C. Então vamos lá, ó. Vamos resolver aqui, ó. 3x ao quadrado igual a zero. O 3 está aqui, ó, multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo. Então vai ficar 0 dividido por 3, né? Ó, x ao quadrado é igual a 0 dividido por 3, vai dar 0, né? E agora eu aplico a raiz, ó, raiz quadrada de x elevado a 2 e a raiz quadrada de 0, né? Então aqui vai ficar x igual, quanto é a raiz quadrada de 0? É 0. Ah, professor, não é mais ou menos 0. Não, não existe mais ou menos 0, é 0. Ok? Então, conjunto solução aqui, ó, desta minha equação do segundo grau vai ser o quê? Como eu te falei, vai ser 0. Eu resolvi aqui. Mas, se você encontrar uma equação do segundo grau desta natureza, eu já estou te adiantando, a resposta é 0. Entendeu? Vamos ver essa outra aqui, para a gente consolidar mais aí isso que a gente acabou de falar. Aqui eu vou ter aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu vou ter aqui uma igualdade de fração, né? Então você vai multiplicar esse com esse, né? E depois você vai multiplicar esse com esse. Então vamos lá, ó. Então vai ficar assim, ó, 6, né? Aí vai ficar, ó, x2, né? Mais 1, não é isso? Igual a, ó, aí aqui, ó, 3, aí eu vou colocar aqui entre parênteses, 2 menos 3x2, né? Ok? Ó, não confundir que isso aqui é a mesma coisa do que se que estivesse dentro do parênteses, e aqui eu tenho 1 multiplicando, tá? Por isso que 3 vezes 1 dá 3 aqui. Tá claro aqui? Então vamos agora, ó, eu vou multiplicar esse com esse, que dá 6x2. E depois esse com esse, que vai dar mais 6, né? Lembrando que aqui todos os sinais são positivos, né? É mais em todos os elementos. Por isso que dá mais em tudo. E agora aqui eu vou multiplicar assim, ó. 3 vezes 2 dá 6, né? Menos, ó, 3 vezes 3, aí dá menos 9, né? x2. E por que dá menos 9, x2, né? Porque aqui, ó, o sinal do 3 é mais, e mais com menos dá menos. Então agora eu vou passar, ó, aqui, ó, o x2 para cá, né? Eu vou passar o 9 para cá e vou passar o 6 para cá. Então o 9 vai ser mais 9x2, não é isso? Ó, e aqui vai ficar, ó, 6 menos 6, né? Estou trazendo outro 6 aqui do primeiro membro para o segundo. 6x2 mais 9x2 dá 15x2. E 6 menos 6 dá 0. Olha aqui, gente. Então aqui vai ficar o quê? X2 igual a 0 dividido por 15, não é isso? Então vai ficar, ó, x2 igual a 0. Isso aqui tirando a raiz, como eu acabei de explicar anteriormente, x é igual a 0, ok? Tá claro, gente, isso aqui? Não tem o que se confundir. Se você estiver diante de uma equação do segundo grau, faltando o termo B e C, a resposta é 0. Por isso que eu te falei que essa é a mais simples. Tá claro isso aqui? Vamos para a próxima? Então vamos fazer uma recapitulação rápida. A equação do segundo grau, faltando o termo C, que foi a primeira que nós vimos, né? Faltando o termo C. O que é que você faz? Verifica qual é o fator comum, né, entre as expressões, fatora, né,
e aí você aplica a regra, né? E sabendo que um dos elementos da solução é zero, tá? Agora, em completa, tá faltando o termo B, né? Você extrai a raiz e você sabe que você vai ter como solução o mesmo número, só que com sinais trocados, né? Ou seja, você vai ter na solução um elemento positivo e um elemento negativo. E aqui, na equação do segundo grau, faltando os dois termos, o B e o C, a solução é sempre zero, ok? Agora vamos para a equação do segundo grau completa. Gente, tá claro até aqui? Tá claro? E uma outra coisa que eu queria falar para você, que eu esqueci, que quando a gente, lá no slide anterior, a gente estava dividindo as frações. Você, né, que eu falei que na divisão de fração, você repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, assim, eu também tenho uma aula gravada neste canal, chamada Operações Números Racionais. Que o que são números racionais? Nada mais é do que números que você consegue representar na forma de fração. E todas essas regras tem lá. Então, se você tem alguma dúvida como resolver expressões com números fracionários, eu tenho uma aula gravada lá, dá uma olhada lá, e aí você vai conseguir tirar todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Ok? Então, vamos lá aqui para a equação do segundo grau. Primeiro de tudo, a equação do segundo grau, ela vem nessa estrutura aqui, né? Ó, aqui, ó, ela vem nessa estrutura, ó. Ó, ela vem com todos os termos. Ela vem com o A, ó, ela vem com o A, ela vem com o B, ok? E ela vem com o C, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver uma equação de segundo grau completa é achar os elementos dela, o A, o B e o C. Segundo passo, feito isso, a gente vai aplicar a fórmula para achar o delta, ó, que está aqui, ó, que é b ao quadrado menos 4ac. E depois nós vamos achar as raízes da equação através dessa fórmula que é chamada de fórmula de Bhaskara, tá? E aí, daqui a pouco a gente vai aplicar todas essas regrinhas. Só que eu queria falar uma coisa antes. Quando você estiver calculando o delta, que é o segundo passo, né, para resolver uma equação de segundo grau completo, você tem em mente as seguintes regras aqui, ó, que são o que a gente chama de discriminantes do delta, né? Ó. Quando o delta for maior do que zero, significa dizer que nós vamos ter sempre duas raízes reais e diferentes, tá? Delta maior do que zero, duas raízes. Delta menor do que zero, eu só vou ter uma única raiz na minha equação. Tá? E delta menor do que zero, não precisa nem perder tempo resolvendo a equação. A resposta é vazio. Eu já vou até colocar aqui, ó. Solução dela vai ser igual ao que, ó, vazio, ok? Vazio. Eu não tenho solução no campo dos números reais para uma equação do segundo grau cujo delta é menor do que zero. Então, no segundo passo, quando você estiver encontrando o delta, você já vai saber quantos elementos vão ter a sua solução. Se são duas raízes, uma raiz, ou se você não vai ter nenhuma. Entendeu? Então, vamos aplicar todas essas regras que nós aprendemos aqui, ó, nesta equação. Ó. Vamos começar aqui, ó, primeiro com esta equação, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, vamos localizar aqui na minha equação quem é o A, quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos lá, ó. Quem é o A aqui, ó, é 2, né? Quem é o B é 5. E quem é o C, aqui, ó, é menos 3. Lembrando que todos os números herdam seus sinais, tá? O sinal aqui do 2 é mais, tá? E o do 5 é mais. Eu não coloquei aqui, mas se você quiser colocar, não tem problema. Ok, gente? Então, agora vamos aplicar a regrinha do delta. Vamos lá, ó, o delta, ó. Ó, o delta, vamos lá. Ó, a regra do delta é b ao quadrado, não é isso, ó?
menos 4 vezes o A vezes o C, não é isso? Então, agora vamos aplicar. O delta é igual a... Quanto é o B? Não é 2? Então, aqui, ó. 2 elevado a 2, né, ó. Menos 4 vezes o A. Quanto é o A? É 2, né? Opa, gente, desculpa. Ó, aqui, ó, errando aqui, ó. Ó, o professor aqui, ó. Ó, o professor Mané errando, né? Aqui, ó, desculpa. B ao quadrado é o 5. Tá vendo? Ó, desculpa aí, tá? O professor erra também, gente. Tá? Vocês ficam aí endeusando o professor, mas nós somos iguais a você, tá? Nós somos de carne e osso. Entendeu? E nós erramos também. Então aqui, ó, vai ficar, ó, 5 elevado a 2, que é o valor do B, ó, menos 4, 4 vezes o A, quanto é o A? 2, e vezes o C, que é menos 3, ok? Então vamos lá, ó, delta vai ser quanto? Ó, 5 elevado a 2 dá 25. E agora vamos achar aqui, ó, o sinal do 2 é quanto? É mais, né? Então, ó, aqui, ó, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, o quê? 24. Então, o meu delta vai ser quanto? 25 mais 24 dá quanto? 49, né? Dá 49. Vamos guardar esse valorzinho aqui, tá? Aí a gente vai olhar para o nosso discriminante. O nosso delta é o quê? É maior do que zero. Então, eu já vou saber, eu já estou sabendo, na verdade, que eu vou ter duas soluções para essa minha equação do segundo grau. Duas soluções reais e diferentes, ok? Agora, gente, nós vamos aplicar o que? A fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela diz o seguinte, ó, o x é igual a quanto? Ó, é menos b, ó, menos, aí eu vou abrir aqui, ó, parênteses. Quanto é o b? Mais 5, não é isso? Né? Ó, mais ou menos a raiz quadrada de... Ó, já vou aplicar, ó. Quanto é a raiz quadrada do delta? O delta não é 49? Quanto é a raiz quadrada? É 7. Por isso, gente, se lembra que é quando a gente tira a raiz quadrada, que é mais ou menos. Tá aqui, ó, representado também na fórmula de Bhaskara, entendeu? E aqui eu vou colocar sobre o quê? Sobre 2 vezes A, não é isso? Então vai ficar 2 vezes A, que é quanto? 2. Ok? Então isso aqui, gente, ó, vai me gerar, como eu te falei, duas raízes. Eu vou representar da seguinte forma, ó. Seguinte forma. Eu vou representar um x', que vai ser o quê, ó? Aí aqui, ó. Menos aqui, ó. Vou resolver esse primeiro aqui, ó. Menos com mais dá menos 5, né? Aí uma delas eu vou botar, ó, mais 7 sobre 4. Ok? E o outro aqui, ó, x duas linhas, vai ficar quanto aqui, ó? X duas linhas, vai ficar quanto? Vai ficar a mesma coisa da expressão de cima, só que você, ó, o sinal do meio muda, ó. Menos 5, menos 7. Porque a fórmula de Bhaskara, ele diz que é mais ou menos. Então, ó, deixa eu só corrigir aqui, 7 que não ficou legal, né? 7 aqui, né? Ó, menos, né? Menos 7, né? Ó, sobre 4. Ó, aqui, ó. A fórmula de Bhaskara diz que eu tenho que ter um mais e um menos aqui, ó. Tá vendo? Ok? Agora eu vou resolver, gente, ó. Menos 5 mais 7 dá quanto? Dá 2. 2 sobre 4. Fatorando, isso é igual a quanto? A 1 sobre 2. Correto isso aqui, gente? E aqui embaixo, ó, aqui na segunda, ó. Vamos resolver, ó. Menos 5 com menos 7 dá quanto? Dá menos 12. Dividido por 4 dá quanto? Dá menos 3. Então, ó, eu encontrei as minhas duas raízes dessa equação. Porque o meu delta é maior do que zero. Tá claro isso aqui, gente? Então, a solução, olha, vou botar aqui em cima, a solução desta equação vai ser menos 3, né? E vai ser 1 dividido por 2. Tá claro, gente, isso aqui? Então vamos lá relembrar o passo a passo de uma equação do segundo grau completa para você resolver. Primeiro você identifica o A, o B e o C. Depois você vai calcular o delta. E aí, quando você tiver a resposta do delta, você vai olhar
se ele é maior do que zero, ou se ele é igual a zero, se ele é menor do que zero. E aí depois você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando que se você aplicar a fórmula de Bhaskara, né, a gente vai encontrar as duas raízes dessa equação, ok? Vamos para o próximo, então, aqui, ó. Aqui, ó, x2, x ao quadrado, menos 6x mais 9 igual a zero. Vamos aqui, ó, quem é o A? O A é 1. Quem é o B? Menos 6. E quem é o C? 9. Lembrando que o A aqui não tem o número, mas é a mesma coisa do que o T1 vezes x2, ok, gente? Vamos procurar o delta agora? Vamos lá, o delta é B2. Agora não vamos errar, hein, galera? Vamos lá. B2 é quanto? Ó, menos 6 elevado a 2, né? Ó, menos 4 vezes o A vezes o C, que é 9. Então, delta vai ser igual a quanto? Ó, menos 6 elevado a 2, isso é a regrinha da matemática que diz o seguinte, base negativa elevada ao expoente par fica o quê? Positivo, né? E 6 elevado a 2 é 36, ok? Menos, né? Ó, 4 vezes 1 dá 4, vezes 9 também 36. E dá menos aqui, porque ambos os sinais do 9 e do 1 é mais. Ok? E o meu delta vai dar quanto? Vai dar 0. Então, se vai dar 0, eu já sei que eu só vou ter uma única raiz como solução dessa equação. Correto? Vamos lá, então? E aí, gente, aqui eu quero complementar só mais uma coisa. Quando a gente for aplicar agora a fórmula para a gente achar a raiz, olha como é que vai ficar a fórmula, ó. Vai ficar assim, ó, x igual a, ó, vai ficar igual a menos b sobre 2a. Por quê? Porque o meu delta aqui, ó, é 0. E quanto é a raiz quadrada de 0? É 0. Então não preciso botar mais ou menos 0. Então já, ó, aqui, ó, uma dica, já morreu o assunto. A fórmula, quando o delta for igual a 0, é só aplicar aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. Então vai ficar, ó, menos, ó, quanto é o b? Menos 6 sobre 2, né, vezes, ó, vezes quanto? Vezes 1, não é isso? Então, ó, menos com menos dá mais, então dá 6 sobre 2. Então, ó, a resposta aqui, ó, o meu x vai ser igual a quanto? Ó, a 3. Então, ó, quando o delta for igual a 0, eu só tenho uma raiz. Solução da minha equação, 3, gente. Entendeu? Resolvi o problema. Tá? Encerro aqui. Agora vamos para essa outra equação aqui do segundo grau. Ó, vamos lá, então agora eu vou calcular o valor do delta. Ó. Primeiro vamos achar os valores, né? O A. Quem é o A? É 3. B. Menos 1. E o C é 1, né? Pronto, agora eu vou achar o delta. Vamos lá, ó, o delta. O delta aqui, ó. Vai ficar b ao quadrado, quanto é o b? Ó, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, quanto é o a? É 3, e vezes o c, que é 1, né? Então vamos lá, ó. 1 ao quadrado, ó, base negativa elevada a expoente par, base fica positiva, vai dar 1. Ok? Aqui, ó. E aqui, ó. Menos 4 vezes 3 vezes 1 dá quanto? Menos 12. Ó, o sinal aqui de ambos os elementos é mais, né? Ó, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Olha aqui, ó. Delta vai dar igual a quanto? Ó, a menos 11. Portanto, a solução da minha equação, porque o delta é menor do que zero, a solução da minha equação é vazio. Ok? Por que que é vazio, professor? Se lembra lá da regrinha que eu falei para vocês? Eu não tenho como extrair uma raiz quadrada de um número negativo. Aí a fórmula de Bhaskara, ela não contempla exatamente isso. Por quê? Porque eu não tenho dentro do conjunto dos números reais raiz quadrada de número negativo. Dentro do conjunto dos números reais eu não tenho. Então, gente, aqui, ó, para encerrar, eu trouxe para vocês, ó, as 3 equações
Uma quando o delta for maior do que zero, outra quando o delta for igual a zero e outra quando o delta for menor do que zero. Então, gente, olhando as resoluções, bote uma coisa na sua mente. É muito simples resolver uma equação de segundo grau. Não tem mistério. Não tem mistério, tá? Não tem como você errar uma questão na prova porque você se deparou ou no enunciado ou no desenvolvimento de um problema com a equação de segundo grau. Não tem sentido, entendeu? Não tem sentido. Aplica as regras coerentes para cada equação de segundo grau, ou incompleta ou completa. E outra coisa, não tem esse negócio de dizer, professor, eu vou decorar. Não, aqui não tem decorar. De tanto você aplicar, você vai acabar assimilando todas as regras. Não tem isso. De tanto você praticar, as regras já vão ser assimiladas automaticamente na sua cabeça. Na hora que você estiver resolvendo a equação de segundo grau, você, o delta é B2 menos 4AC. É maior do que zero, é igual a zero, menor do que zero. Vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Gente, vai no automático, de tanto vocês resolverem. Ok? Vamos para frente, então? Professor, agora nós vamos entrar na resolução dos problemas propriamente dito. Exatamente. Agora a gente vai... tudo que a gente viu de equação do segundo grau até o slide anterior encerrou. Era só isso, gente. Agora vamos colocar em prática, vamos resolver problemas. O que a gente vai colocar aqui, vamos fazer? Resolver problemas. O que você aprendeu até o slide anterior, nós vamos aplicar em todos os problemas que nós vamos dar aqui nesta aula. Todos, tá? Todas as regras que foram discutidas até o slide anterior, nós vamos aplicar nos problemas, ok? Vamos lá então, 2x2 mais 50. Isso aqui é o quê? Tá faltando o termo B, não é isso? E aí o que é que você fala? Professor, já sei, vamos lá. Eu resolvo como se eu estivesse resolvendo naturalmente, né? Então aqui, vou botar 2x2, né, igual a menos 50, não é isso? Porque eu estou passando o 50 aqui, para o segundo menos. Então vai ficar 2x ao quadrado igual, né, a menos 50, tá? Estou só repetindo aqui novamente, ok? Para ficar bem claro o que nós fizemos. Agora aqui, x2, né, é igual a menos 50 dividido por 2. Isso aqui vai me dar, x ao quadrado vai ser menos 25. Professor, já sei a solução disso aqui. O senhor falou quando é só agora extrair as raízes, não é isso? Eu vou botar raiz de x2, né? E vou também tirar a raiz aqui de menos 25, né? Então vai ficar solução, vai ficar, desculpa, o x aqui vai ficar então, o x vai ficar igual a mais ou menos 5, ok? Então resolvi a equação, ok? Errado! Errado! Lembra que eu falei para você? Eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Portanto, a solução dessa equação do segundo grau é vazio. Eu não tenho raízes reais. Então, como eu não tenho raízes reais, a minha solução é vazio. Ok? Vazio. Eu não tenho como resolver essa equação. Eu trouxe esse exemplo para você ficar atento, tá? É preciso você saber as técnicas para você resolver uma equação de segundo grau, completa ou incompleta, mas você tem que ficar atento ao desenvolvimento do problema. Isso aqui foi um exemplo que eu trouxe para isso, ok? Para você ficar atento. Então agora vamos resolver o segundo problema? Vamos lá. Como é uma igualdade entre fração, eu posso multiplicar assim e depois multiplicar assim, né? Lembrando que, como eu falei, eu tenho uma aula sobre expressões numéricas racionais, que são nada mais do que números representados na forma de fração. Vamos resolver então essa equação? Resolvendo então essa multiplicação, nós vamos ter o quê? Assim, né? 3, né?
3x, né? Então, né? Multiplicado por x menos 1, não é isso? E agora igual a, ó, 2x. Aí aqui, ó, x mais 1, não é isso? E agora é só resolver, né? Multiplicando esse com esse com esse. Então vamos lá. Aqui vai dar 3x ao quadrado menos 3x, não é isso? Igual a esse com esse, né? E esse com esse. Então vai ser 2x ao quadrado mais 2x, não é isso? Passando aqui ambos os elementos aqui para o segundo membro, todos vão vir com sinal trocado. Então vai ter 3x ao quadrado menos 3x, menos 2x ao quadrado, menos 2x igual a zero. Não é isso mesmo? Ok? Então agora, ó, 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar x ao quadrado. E menos o quê? 5x, não é isso? Porque aqui eu tenho, ó, menos 3x com menos 2x. Isso igual a zero. Então aqui, professor, eu tenho uma equação do segundo grau, faltando o termo c. Então já sei que um dos elementos é zero, né? E eu tenho que fatorar. Então aqui, ó, quem é o fator comum em evidência? É o x, né? Então já vou dividir direto, ó. x2 dividido por x dá x. E 5x dividido por x dá 5, né? Tá claro? Isso aqui para você nós já fizemos lá quando a gente estava abordando esse assunto. Então, a regra é ou x é igual a zero, não é isso? Ou x menos 5 é igual a zero, não é isso mesmo? Então, portanto, aqui eu vou ter o quê? O x igual a 5, né? Então, a solução desta minha expressão que acabou resultando numa equação do segundo grau vai ser qual? Vai ser 0 e 5. Tá claro isso aqui? Vamos para a próxima então? Vamos lá. Opa, professor, o senhor está aumentando o nível dos problemas. Sim, eu estou aumentando o nível dos problemas para a gente colocar um pouco mais de dificuldade. Mas, em nenhum momento nós vamos abordar algo diferente do que nós vimos até o encerramento daquele penúltimo slide. Entendeu? Então, tudo que nós vamos abordar aqui foi comentado para resolver uma equação de segundo grau completa e incompleta, ok? Bom, aqui eu tenho y menos 1 ao quadrado mais y menos 1, ou y mais 1 ao quadrado, né? Gente, isso aqui é produto notável. E aqui eu já vou dar um gancho. Se você tem dúvidas sobre produtos notáveis, eu tenho uma aula sobre isso. Vai lá na aula que fala todas as regras de como resolver produtos notáveis, tá? Lá tem várias regras. E uma delas que tem lá é essa aqui, ó. É o quadrado, ó, da diferença de dois termos, ó, e o quadrado, né, ó, aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos. Eu vou resolver aqui separado, só para você relembrar, depois a gente junta, tá? Ó, y menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o quê? Qual é a regra? Ó, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro, né, pelo segundo, ok? Mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ser o quê? Y ao quadrado é y ao quadrado, menos a multiplicação disso aqui é menos 2y, né? Mais 1 ao quadrado é 1. Ok? Tá claro? Agora vamos lá aqui, ó. Y mais 1 ao quadrado. A resolução é a mesma, só muda o sinal. Ó, vai dar isso aqui, ó. Y ao quadrado mais 2 vezes y vezes 1 mais 1 ao quadrado. É a mesma coisa. E aqui o resultado só vai mudar o sinal. Y2 mais 2y mais 1. Ok? Agora eu vou juntar. Agora eu vou juntar as expressões. Então eu vou juntar aqui, ó. Y ao quadrado menos 2y. Opa! Vou botar 2y, eu estou botando 3, né? Menos, vamos lá, menos 2y mais 1
Ó, mais, né? Porque o sinal aqui é mais, ó. Mais o quê? De novo, né? Se fosse menos, eu ia colocar entre parênteses, né? Mas como é mais, então eu vou repetir aqui os termos, não é isso? Igual a quanto? A 52. Agora eu vou resolver. Y2 mais Y2 dá quanto? Dá 2Y2. Isso aqui eu vou cortar, ó. Porque, ó, eu tenho um número positivo e um negativo. Se anulam. Mais quanto? Mais 2. Por quê? Ó? 1 com mais 1, 2, igual a 52. Ó, 2y2 igual a 50. Ó, aí agora você vai fazer, ó, y2 igual a 50 dividido por 2, dá quanto? Vamos passar para cá. Y2 é igual a 25, né? Agora nós vamos extrair as raízes, né? Lembra da regrinha? Ah, professor, então acabou resultando numa equação do segundo grau, faltando o termo b, não é isso? Exatamente. Ó, raiz quadrada de y é y e raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Então a solução desta equação aqui, ó, ela é o quê? Menos 5 e mais 5. Tá claro, gente, isso aqui? Ok? Vamos para a segunda expressão. Na segunda expressão, eu tenho mais um caso de um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. E veja que os dois termos são iguais. Ó, o primeiro e o segundo termo. Ele é igual ao primeiro e o segundo termo, só mudam os sinais. Então, qual é a regra aqui? Esse produto notável, a regra é, para você resolver, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esta é a regra do produto notável quando você tem o produto da soma pela diferença. Conforme eu falei, se tem dúvidas sobre esse assunto, volta lá na minha aula de produtos notáveis que você vai aprender a resolver todos os produtos notáveis, tá? Então aqui vai ser, ó, x elevado a 2 menos 4. Ah, professor, isso aqui também é uma equação do segundo grau, faltando o termo b. Exatamente. Então, ó, x é o quadrado igual a 4, né? Vem para cá com o sinal trocado. Agora eu vou extrair a raiz, né? Igual, ó, né? Aqui 4. Então isso aqui vai me dar o quê? X igual, ó, mais ou menos 2. Simples, né, gente? Quando a gente começa a estudar e a gente começa a ter o conhecimento necessário para resolver, né, os problemas, né? Ó, morreu, gente. Aqui o assunto já morreu e terminamos a resolução desses dois problemas. Vamos para o próximo, então? Ó, mais um caso de produto notável semelhante àquele que nós resolvemos anteriormente. Olha aqui, ó. É o quadrado da diferença, né, de dois termos. Nós já vamos resolver direto. A fórmula é, ó, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui eu repito o restante da minha expressão, que é x mais 1, não é isso mesmo? Então agora vamos lá, ó. X ao quadrado, ó, menos 4x, não é? Que 4x é o resultado desta multiplicação, mais 4, né, igual a x mais 1, não é isso? Opa, deixa eu corrigir aqui esse x, esse 1, né? Esse mais, né? Que aí ficou legal, não, né? Vamos lá, ó, mais 1. Então vamos lá, agora eu vou passar os termos tudo para o outro lado. Então vai ficar, ó, x2 menos 4x, né? Mais 4 menos x menos 1 igual a 0. Todos os termos estão vindo ó, com sinal trocado aqui, isso daqui, para o primeiro membro. Então agora eu vou ó, resolvendo. X ao quadrado, ó. Aqui, ó, 4x, menos 4x com menos x dá menos 5x. E 4 menos 1 dá mais 3, ok, gente? Tá claro isso aqui? Então, nós temos o quê? Uma equação
do segundo grau completa. Então, vamos achar os termos. Quais são os termos dessa equação? Quem é o A é 1. Quem é o B, menos 5. Quem é o C, 3. Vamos agora aplicar o delta, ó. Delta vai ficar B ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes 3. Ok? E o delta aqui vai ser quanto? Vai ser, ó, vai ser base negativa elevada a expoente par, fica positivo. Então vai dar 25. 25 menos quanto? Menos 12, né? Que é a multiplicação disso aqui tudo. Né? Que é 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12. E o sinal é negativo porque, ó, aqui é mais, aqui também é mais, então vai ficar menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, meu delta é quanto? 13, né? 13. Portanto, o meu delta é maior do que zero, então vou ter duas raízes. Duas raízes. Entendeu? E eu queria só dizer uma coisa para vocês aqui, rapidamente, só para a gente descontrair, né? Digamos assim, na aula, né? Na hora que eu estava resolvendo esse delta aqui, aí eu fui olhar para o B para eu pegar o valor correto, né? Para eu pegar o valor correto, porque eu errei lá naquela anterior, né? Que eu tinha colocado o valor do B, eu tinha colocado o valor do A. Aí eu venho aqui e fui conferir para que eu não erre novamente. Isso é a mesma coisa, gente, quando você está estudando. À medida que você vai absorver, quando você vai absorver um conhecimento pela primeira vez, você começa devagar, você vai lá, rever conceitos, volta, né? Aí você vai começando a criar o quê? Uma velocidade, né? E uma habilidade. Né? À medida que você vai criando mais habilidades, mais velocidade. E aí é a mesma coisa, gente. Porque quando você erra uma questão, você já condiciona a sua mente, ó, eu errei aqui, não vou errar mais. Entendeu? É por isso que eu falo que quando você errar, começa novamente. Entendeu? Aproveita a experiência que o erro está te dando para você absorver conhecimento. Entendeu? Errar faz parte do aprendizado. Ok, gente? Então vamos aqui para esse aqui. Ó. Agora vamos resolver. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Vamos achar aqui, ó. X, né? Vai ser o quê? A fórmula de Bhaskara, ó. É menos, né? Ó, menos. Aí, ó, menos, ou, né? Menos B, né? Então tá aqui o B, né? Menos 5. Por isso que eu falei para você, muito cuidado nos sinais quando eles são negativos. Aí, ó, mais ou menos a raiz quadrada de quanto? De 13, né? Sobre 2 vezes 1, não é isso? Aí aqui eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, aquilo que eu falei para você, eu vou ter o x', né? Que vai ser o quê, ó? Menos com menos dá mais, então 5, né? Então eu vou ter 5 mais raiz quadrada de 13. E 2 vezes 1 é 2, então sobre 2. E aqui, ó, eu vou ter o meu x, duas linhas, onde eu vou ter, ó, 5, né? Menos raiz quadrada de 13, né? Sobre 2. Então, pronto, gente, ó, resolvi, ó, a minha equação do segundo grau completa, achei as raízes. E aqui eu queria só falar uma coisa para vocês. Muitos alunos acham que as respostas de todas as equações do segundo grau, elas são números exatos. Não, nem sempre, gente. Nem sempre, tá? Eu trouxe esse exemplo para você ver que isso não é uma verdade. Isso que muitos alunos falam é mito. Não. Nesse caso aqui eu tenho raiz de 13. Como é que eu resolvo raiz de 13? Eu não tenho como resolver. Entendeu? Então aqui, ó, a solução da minha equação do segundo grau vai ficar, ó, 5, né? Menos raiz quadrada de 13 sobre 2, tá? Vírgula 5, né? Mais raiz quadrada de 13 sobre 2. E aí, só corrigindo uma coisa que eu falei, aqui raiz quadrada de 13 não tem como resolver. Tem, lógico que tem como você resolver. Só que ela não é um número,
ela vai dar uma dízima periódica, né? E para que eu vou perder tempo com a dízima periódica, né? Se eu posso deixar a minha equação representada dessa forma, entendeu, gente? Então, só para complementar, é mito alguns alunos falarem que toda equação de segundo grau tem que dar um número fechado. Isso não é verdade, está aqui um exemplo disso. Ok? Vamos para a próxima? Estou te trazendo exemplos para que você tenha contato com o desenvolvimento desses problemas e você adquira mais maturidade, tá? Outro detalhe muito importante, gente. Eu tô resolvendo todas as questões passo a passo. Para quê? Porque essa aula é para você. Para você ver como é que resolve as coisas no passo a passo. Ela não é para mim, é para você. Eu estou fazendo essa aula para você. Eu acho que se eu fosse resolver uma equação dessa, eu iria resolver numa outra velocidade, muito maior. Mas não, eu estou resolvendo para você. E se você tem dificuldade, a minha missão é te mostrar o passo a passo de como é que eu estou chegando na resolução de cada etapa do problema. Ok? É isso. Então vamos resolver essa outra aqui, tá? Então vamos lá, ó. X menos 4, né, elevado ao quadrado e x menos 1 elevado ao quadrado. Produto notável também. Então vamos resolver logo. Eu já vou resolver logo aqui, tá? Direto. Então vamos lá. A primeira, ó, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Está com dúvida nisso, gente? Volta na minha aula de produtos notáveis, ok? Ó, menos. Cuidado com esse menos aqui, ó. Esse menos aqui, ele não é o menos do x. O sinal... desculpa. Ele não é o sinal do x. O sinal do x é mais. Esse menos aqui, ele está afetando todo o conjunto que está dentro desse parêntese. Então, nós vamos colocar um parêntese aqui, ó. Então vamos lá, agora eu vou resolver lá dentro, né? A mesma coisa, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Isso é igual a quanto? Aí eu continuo, né? Resolvendo 10 menos x2, ok? Vamos lá então, continuar. Então vamos lá, ó. x2 menos 8x. Opa, esse 8 aqui saiu meio torto, né? 8x, ó, isso aqui, ó, é o resultado disso aqui, tá? Mais 16, menos, agora eu vou resolver dentro do parênteses, depois eu elimino, né, ó, x ao quadrado, menos 2x, que é o resultado desta multiplicação até aqui, mais 1, né, que 1 ao quadrado é 1, e vou repetir o restante aqui da minha expressão, que é 10 menos x2. Ok? Então agora eu vou, ó, x ao quadrado menos 8x mais 16, né? Agora, ó, agora vamos resolver o que está dentro do parêntese, ok? Olha o sinal aqui agora quando a gente estiver resolvendo, ó, o sinal do x2 aqui é mais, ó. Então mais com menos dá quanto, ó? Menos x ao quadrado, ó, mais 2x, olha aqui, ó. Porque aqui, ó, menos com menos dá mais, né? E menos 1, ok? Igual a 10 menos x2. Ó, eu cancelo esse x2 com esse x2, porque um é positivo, o outro é negativo. E aqui, ó, menos 8x com 2x dá menos 6x, não é isso? E 16 com menos 1 dá mais 15, não é isso? Mais 15, ó. E agora eu vou passar esse 10 para cá e o menos x para cá. Então vai ficar mais x2, não é isso? E vai ficar menos 10 igual a zero. Agora eu vou colocar a minha equação de segundo grau na forma correta, né? Então vai ficar x2 menos 6x, não é isso? E aqui, ó, 15 menos 10 dá quanto? Dá mais 5, não é isso? Igual a zero. Ok, gente? Então vamos lá. O delta, vamos lá, ó. Vai ficar b ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5.
Ô, gente, eu não coloquei os termos, o A, o B e o C. Isso é para a gente já ir agora para uma outra etapa. Para a gente já fazer mentalmente. Eu sei que aqui, ó, o A é 1, ok? E o C é 5. Então agora eu vou resolver, ó. Aqui vai dar 36 menos 20, não é isso? Ó, já estou fazendo direto. Por quê? Porque eu estou supondo que a gente já está adquirindo uma habilidade necessária para resolver, ok? E 36 menos 20 dá quanto? 16. Então, meu delta é maior do que zero, então, consequentemente, eu vou ter o quê? Duas raízes reais e diferentes, né? Então, meu x, ó, vai ficar quanto? Ó, vai ficar, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é quanto? 4, né? Que a raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes quanto? Vezes 1, ok? Então, isso aqui vai me... Ó, eu vou ter, ó, o x', né? O x' que vai ser igual a quanto? Ó, menos aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então, vai dar 6 mais 4 sobre 2, né? Que 2 vezes 1 é 2. E aqui embaixo, ó, vou ter a mesma expressão, né? Só que, ó, com sinal de negativo. Não é isso? Ok? E agora eu vou resolver, ó. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Já estou fazendo direto, ó. 6 menos 4 dá 2. Dividido por 2, 1. Pronto, gente, ó. Já sei a solução da minha equação do segundo grau, que vai dar 1 e 5. Tá claro, gente, aqui? Ok? Agora vamos lá a gente fazer o encerramento da nossa aula, ok? Bom, gente, estamos aqui encerrando a nossa aula e conforme o nosso roteiro, a gente tem agora aqui os desafios propostos. Tente resolver esses desafios para que você crie cada vez mais maturidade em cima de equações do segundo grau. Errou, começa de novo, entendeu? Faz parte do contexto, tá? Outra coisa, se você estuda com qualidade e foco, você vai ter sucesso. E respeite o seu tempo de aprendizado, que cada aluno tem o seu, tá? Se você gostou, dá um like, compartilha com quem você acha que tem dificuldade nesse assunto. Se mesmo assim você está com alguma outra dificuldade relacionada a esse assunto, utilize o canal do Matemática Analítica e passa a sua dúvida e na medida do possível eu vou te responder. E aí deixa um comentário se você gostou dessa aula, para que a gente, inclusive você propondo quais as aulas que você gostaria de ver de outras matérias gravadas aqui nesse canal, que a gente vai gravar na medida do possível, ok? E aqui eu queria encerrar dizendo assim, essa aula não tem filtro, essa aula foi feita diretamente, né? Ela vai do início até o fim. Se eu errei alguma coisa, vocês deixam algum comentário. E como eu falei, essa aula foi feita para você, tá? Passo a passo para você adquirir conhecimento sobre esse assunto, tá ok? Então eu agradeço e até a próxima aula.